Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Quando você está abrindo sua Bíblia, quero te fazer um convite. Nós voltamos à nossa série, às quartas-feiras, as parábolas de Jesus. Segredos revelados aos vencedores. É Jesus nos ensinando como que a gente vive nessa terra e suplanta e suporta toda a adversidade que possa vir a ter sobre as nossas vidas. Então te convido para estar aqui às quartas-feiras, 19h30. Versículo 26 do capítulo 11 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar? Meu Deus, Tu disseste para nós que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E certamente isso é dito para que nós possamos ver. Mas ver com os olhos e entender com a alma os Teus desígnios, os Teus propósitos, a Tua direção. Por isso, Deus, eu te rogo, pelo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que Tu revela-nos, possa nos revelar, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu mover sobre as nossas vidas. Te peço por isso, Santo Deus e Eterno Pai, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Há um grande perigo na prática da nossa fé, meus irmãos. A nossa vida, ela é baseada em rotinas. Todos nós temos rotinas diárias. Te acorda, faz a higiene pessoal, faz a devocional, uns vão para o trabalho, outros vão levar os filhos na escola, outros começam os afazeres normais da vida. Todos nós temos uma rotina, todos nós. Uns mais disciplinados, outros nem tanto, mas todos nós temos uma rotina. E a vida de fé, a caminhada na fé também tem como base uma rotina. Ou algumas rotinas, né? Se a gente quiser abranger o fato. A ceia, por exemplo, é rotineira. Todos os meses, nos segundos domingos, nós nos reunimos no entorno, na mesa do Senhor Jesus, para comungarmos. É uma rotina. E o perigo da rotina é que ela caia, que a prática desse ato caia em um lugar comum. O perigo da rotina é que ela passa a ser um mecanismo, um ato mecânico. Ela passa a ser um ato automático. E na caminhada da fé, isso é um perigo.
Porque se passa a ser um automático, se passa a ser uma mecanização da prática, perde o espírito, perde a consciência, perde a ideia divina, espiritual do que se faz, do que se é. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa parte da carta aos Coríntios, ele faz esse alerta. Ele responde a uma indagação da igreja, para que a igreja não viva, não mecanize a prática da comunhão. Eu já disse a vocês em outro momento que a igreja de Corinto, desculpa a expressão tosca, a igreja era muito ruim. Se você pega os textos da primeira e da segunda carta, você vai ver o quanto Paulo disciplina aquela igreja de maneira pontual, ao ponto de dar problema até hoje. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz para a igreja de Corinto que a mulher não fale na igreja. E aí isso dá problemas assim, escalativos na vida da igreja, mas não é esse o nosso ponto. O ponto é que Paulo possivelmente está respondendo a carta aos Coríntios, é uma resposta às perguntas, às indagações que a igreja está fazendo concernente às práticas que a igreja tinha. E uma dessas perguntas, a gente não tem as perguntas, mas tem a resposta, era a respeito da ceia. Como que a igreja deve se comportar? O que é a ceia para a igreja? O que representa esse momento santo, único da vida da igreja? Quando a gente fala da ceia, quando eu cheguei aqui há 16 anos aqui na igreja de Mauá, tinha uma irmã, tinha porque ela não está mais aqui, que ela só vinha na igreja no dia da ceia, só no dia da ceia. Não vinha na igreja em outro dia, só no dia da ceia. Eu conheço, aqui na igreja não tem. Sinceramente, eu não conheço. Vocês conhecem, eu não conheço, não tem. Mas eu conheço alguns irmãos que priorizam o dia da ceia. Mas de outra forma, tem outras pessoas que só não vêm no dia da ceia. Porque deu umas curvas assim, meio perigosas na vida. E aí diz, o dia da ceia é o dia do sacramento. Ele é comparado ao dia do juízo. Então eu não vou me arriscar. E aí não vai no dia da ceia. Esses dias não, algum tempo eu recebi um menino, um jovem, lá em casa, que ele foi consertar a minha bomba d'água. E depois eu fui levá-lo no portão e estava conversando com ele, e até conversando sobre o Evangelho. E passou uma menina. E ele olhou para a menina assim e falou assim: e aí, vamos formar hoje de noite? Aí eu olhei para ele assim e disse assim: mas formar o quê, rapaz? Aí ele falou assim: ficar, pastor. Eu falei: não, é que eu já peguei, pastor. Aí eu disse: pegou o quê, rapaz? A menina, tu respeita a filha dos outros, rapaz. Mas eu tenho um primo, que eu não vou falar o nome dele, que vocês conhecem, que ele é aquele cara assim, ó. Ele chega perto da menina e faz assim: Daniel, seus olhos brilham como a luz de Cristo, e eu queria ser iluminado por essa luz. Ele é bom na paquera. Eu falei: pô, você tá paquerando a menina? Ele olhou para mim assim meio espantado e disse: paquerando? Ele nem sabia o que era isso.
O espírito do meu primo, o espírito desse menino é o mesmo. O meu primo não converteu ainda. Esse menino também não. E eles não têm a consciência do Evangelho, não têm a consciência dos princípios e dos valores. Eles só mudaram o linguajar, porque o meu primo frequenta a igreja. E o menino talvez não frequente, então ele paquera, sei lá, chaveca a menina de uma forma mundana. E o meu primo faz a mesma coisa de uma forma religiosa. Mas a consciência, nem o menino lá que falou que pega, nem o meu primo que usou a luz de Cristo para poder fazer a mesma coisa, nenhum deles tem a consciência do Evangelho, a consciência dos princípios, da fé. É isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja em Coríntios. Não adianta vocês se assentarem à mesa com o Senhor Jesus sem ter consciência do que representa isso, do quanto isso é importante nas vossas vidas, do quanto isso é verdadeiro, quanto isso vai mudar a vida de vocês. E aí ele descreve esse texto, e eu quero que você preste atenção no versículo 28, que diz assim: examine-se, pois, e depois coma do pão e beba do cálice. Jesus está dizendo, por meio do apóstolo Paulo, que antes de assentar-se à mesa com Jesus, você precisa de um ato de coragem. E esse ato de coragem vai ao encontro da escuridão, das trevas, daquele Paulo que o apóstolo Paulo dizia que havia um Paulo dentro dele, que era o próprio Paulo, que queria fazer o bem, mas não conseguia, e não queria fazer o mal e estava sempre fazendo. Esse Paulo que não queria fazer o mal e estava sempre fazendo, e queria fazer o bem e não conseguia fazer, era o Paulo que estava naufragado no mundo das trevas. Então a primeira coisa do examinar-se é mergulhar nesse mundo tenebroso que está dentro de nós mesmos. Não está no outro, não está em quem está ao lado, está em nós. Paulo está dizendo, você tem que voltar os olhos para dentro, para que você possa entender quem é você. Se você estava aqui na quarta-feira eu preguei a parábola do publicano e do fariseu. E quase todos vocês conhecem a história. O texto diz que o fariseu orava de si para si, dizendo, graças eu te dou, Senhor, porque eu sou justo, não sou adúltero, eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, e não sou igual a esse publicano, graças eu te dou. E a Bíblia diz que de outra forma, um pouquinho distante, tinha um publicano. Que o texto diz que ele nem olhava para o alto e dizia, ó Senhor, seja propício a mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O fariseu frequentava as sinagogas, os ambientes religiosos, cumpria os desígnios da religião. O publicano era quem usurpava, quem cobrava imposto do povo mais pobre. Mas assustadoramente o texto diz que a oração do publicano sobe ao tono da graça de nosso Senhor Jesus, e do fariseu não. Porque enquanto o fariseu dizia o que fazia, o que tinha,
o publicano dizia quem ele era. E mesmo ele não valendo muita coisa, ele era verdadeiro na sua relação com Deus, na sua aproximação do Pai. Quando você olha para dentro de você, você já não vê o que você faz. Você já não tem mais ideia singular do que você tem. Quando você olha para dentro de você, você vê quem você é. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntio: olhe para dentro de vocês, para que vocês saibam quem vocês são. E de fato nós somos pecadores carentes da graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus, meus irmãos. Paulo estava dizendo: marca um encontro com as suas fraquezas. Marque um encontro com a debilidade que é o teu ser. Olha, meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Uma das maiores bênçãos que você pode agregar na sua vida é conhecer as suas fraquezas, conhecer as suas imperfeições. Porque só trata da enfermidade quem tem um diagnóstico verdadeiro. E não tem ninguém nessa terra, além de você, que te conhece mais do que você. Para te conhecer mais do que você, é aquele que está acima de nós, o nosso Senhor. Tenha um ato de coragem, de um encontro das trevas que há em você, de reconhecer as suas fraquezas. Examine, pois, a si mesmo. O fariseu orava de si para si. Mas o apóstolo Paulo, o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo está dizendo: olhe de si para si e reconheça quem você é. A gente pode fazer um exercício aqui agora, porque a outra parte da história, você volta um pouquinho no versículo 27 e diz: por isso aqueles que comerem, ou aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Todos nós, meus irmãos, em algum momento da nossa história, viramos as costas para Deus. Dizemos para Deus: deixa comigo que eu resolvo. Fizemos como Adão fez, nos escondemos de Deus na virada do dia. Entendemos que poderíamos viver sem as mãos de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus, pelo seu amor infinito, pela sua graça bendita, mesmo com que nós não quiséssemos, Ele nos resgatou num tremendal de lama e nos trouxe para o reino da sua luz. Nos deu um banho que lavou a nossa alma. E esse banho foi um banho de sangue. Mas a gente continuou querendo se afastar de Deus. É por isso que o texto diz, João: não foi vocês que escolheram a mim, foram eu que escolhi vocês. Porque se dependesse de vocês escolherem a mim, vocês estariam perdidos. Vocês desistiram de mim, mas eu não desisti de vocês. Eu os resgatei. Eu fiz com vocês como o pai amoroso fez com o filho pródigo. Por isso, examinar-se a si mesmo. Depois que você sabe quem é você, você conversa com Deus quem você é. Você conta para Deus como você está. O nome disso, a Bíblia chama de confissão. Porque se eu perguntar para todos vocês assim: quem aqui não é pecador? Todos ficarão com as mãos abaixadas, não levantarão a mão, porque todos nós somos pecadores. Mas tem uma promessa de nos remir, de nos lavar de todo o pecado.
E isso só é possível por meio do arrependimento, que nos leva ao perdão daquele que é o único que pode perdoar. Mas antes do arrependimento que leva ao perdão, há de haver confissão. E tem um monte de religião que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, que você, para ser perdoado, você precisa se martirizar. Tem outras religiões que você precisa procurar um sacerdote e confessar para ele. Tem outras religiões que você precisa pagar penitências, cumprir um rito religioso para você ficar livre daquele pecado. Mas na nossa religião, na religião que liga ao Deus verdadeiro, você precisa se arrepender. E aí o perdão é dispensado a nossas vidas gratuitamente. Mas o início disso, o gênese disso, o começo disso, é a confissão. E tem um jeito, digamos, simples, ou uma regra boa para a gente poder entrar num período de confissão. Não queira para ninguém aquilo que você não quer para você. Não fale a ninguém aquilo que você não quer ouvir. Não digite para ninguém aquilo que você não quer que digitem para você. Não pense de ninguém aquilo que você não quer que pense de você. Esse será uma regra muito boa para que você chegue ao tempo de confissão, de se despir para Deus, de fazer como publicano: seja propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador, porque eu sou pecador. Você pode cantar uma música? O Fabrício vai cantar uma música. E que a maioria de vocês sabe, eu quero te pedir que você feche os seus olhos. Agora que você já teve um ato corajoso de olhar para as trevas que há em você, agora que você já entendeu que pensar, falar, agir pode ser algo que desaproxime você de Deus, você agora precisa conversar com Deus sobre você. Conversar com Deus sobre o que você faz, sobre o que você pensa. E à medida que eles estiverem cantando, se houver cometido algum deslize, fez alguma curva errada na sua vida que te afastou ou que tem te afastado da presença de Deus, você vai ter a oportunidade de confessar. A primeira parte da música não é para você cantar, é para você orar. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos
você já acabou de cantar, de orar, canta a segunda parte, como tu queres. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você não precisa mais pagar penitência, nem sofrer martírio, nem procurar um sacerdote. Nós precisamos nos arrependermos, porque nós necessitamos ser perdoados. Mas o caminho desse lugar começa na confissão. A igreja tem pouco costume de confessar. Confesse. Converse com Deus sobre tudo isso que você é. Mas a ceia na igreja de Corinto, ou na igreja primitiva, ela não era pouco, ela era muito diferente da nossa ceia. Porque aqui os diáconos preparam os cálices de suco de uva e os pedacinhos de pão, uns pãozinhos muito internacional que a Ju e o Evandro doam para nós. Mas lá na igreja de Corinto a ceia não era assim. A ceia era um banquete comunitário. Ela parecia mais com a mesa do comunhão depois do culto, ou com a ceia de Natal na sua casa, ou com uma refeição comunitária lá com a família. E tinha um momento que eles devotavam a sua alegria, a sua adoração ao Deus da vida. Só que a coisa estava meio bagunçada. O pessoal ia para lá e assim, umbigava na mesa e cada um, quem chegasse, ia comendo. A palavra que diz que os últimos serão os primeiros não vingava na igreja de Corinto. Os primeiros, eles bebiam e comiam. O apóstolo Paulo falou, não é assim. Espere um pelos outros, porque isso aqui é parte da comunhão, do corpo de Cristo, do qual o cabeça é o Senhor. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque parte de nós da IPM Praia já não vem mais para a igreja. Nós somos a igreja que vem ao lugar que nós adoramos ao Deus da igreja. Alguns irmãos que pregaram aqui, eu ligo para todos eles depois para agradecer, e um deles disse para mim o seguinte: rapaz, que igreja feliz. Eu fico todo bobo, né? Que igreja feliz aquela igreja. Eles cantam. Falei, ele não conhece as nossas lágrimas, nossos problemas, mas louvado seja Deus. Porque o dia da ceia era um dia de celebração. Era um dia de festa mesmo. Porque a ceia, ou examinar-se, é render-se, confessar e celebrar. Nós nos rendemos a Deus, nos entregamos a Ele, e celebramos o Seu nome, porque és o único digno de todo louvor e de toda adoração. Era mais ou menos o que espelhava o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, me ajudem.
Só que a casa do Senhor já não é mais um lugar. A casa do Senhor já não está alocada. A casa do Senhor é você. Porque nós somos a igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo. O melhor seríamos dizer: alegrei-me, jubilei o meu coração, regozijei a minha alma quando eu estou na presença de Deus, na presença daquele que é e nunca deixará de ser, o Deus Salvador, Redentor da vida. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor. Nós olhamos para dentro de nós, confessamos os nossos pecados e rendemos graças ao Deus Altíssimo. Glorificamos e exaltamos o Deus das nossas vidas. E aí nos assentamos à mesa com Ele e participamos da Santa Eucaristia, do tempo do Senhor nas nossas vidas. Eu vou convidar você a ficar em pé, mas à medida que você for ficando em pé, eu quero te pedir que tu celebre o nome do Senhor.